Foi num primeiro dia da semana, já há alguns séculos atrás, que aconteceu aquilo que nós vamos ler em Marcos, capítulo 16, o versículo 1 até o versículo 6. Era manhã cedo, o sol rompia. E então nós, no capítulo 16, versículo 1, nós vamos iniciar a nossa leitura, que diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamar Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinha posto. E com certeza que este anjo apontou para o lugar onde Jesus tinha sido colocado. Era um lugar que estava vazio, desocupado. Quem é que entre nós não sabe o que é o medo? Situações na nossa vida que nos tiram o sono. Às vezes é um diagnóstico de uma doença. Outras vezes é alguém que nos é muito querido, que nós amamos e que corre algum perigo nas suas escolhas, nas suas decisões, o seu estilo de vida. E nós começamos a fazer um filme na nossa mente e o sentimento predominante é medo daquilo que possa acontecer. Vergonha. Quem é que nunca sentiu vergonha? Ficou corado. Aquilo que nós dizemos, se tivesse lá um poço, eu entrava lá e pedia para que pusessem a tampa. Ter vergonha. A vergonha é uma coisa difícil de suportar. Não sei se vocês reparam que alguns, ao serem presos, eles têm uma preocupação, é taparem a cara. E fazem isto para não serem reconhecidos por muitos, porque têm vergonha. Desapontamentos. Tínhamos expectativas. Nós, tudo levava a crer que as coisas iam acontecer, que nós íamos ganhar, que a dificuldade iria ser ultrapassada, que a tempestade iria passar. Mas nada disso aconteceu. E nós ficamos desapontados. Confiamos nas pessoas. Confiamos em alguém que nos era muito próximo. E ele nos defraudou. Tristeza. Às vezes nós olhamos para a cara do nosso amigo e nós temos um sentimento. Ele está triste. E mesmo que ele diga que não, nós sabemos que ele está. É difícil disfarçar uma tristeza profunda, cá de dentro da alma. Agora, imagine cada um destes sentimentos que, isoladamente, cada um de per si, é muito doloroso. Agora vamos pensar numa pessoa que tem estes sentimentos todos ao mesmo tempo. Medo, vergonha, desapontamento, tristeza profunda. Estes 4 sentimentos, podíamos falar acerca de outros, mas estes 4 sentimentos estão alojados no mais íntimo de cada um deles. De cada um individualmente. E de todos que estavam ali numa sala. O grupo das pessoas que estavam ali. Refiro-me aos discípulos. Aqueles que conviveram durante 3 anos com Jesus, estiveram perto dele. Judas já tinha seguido o seu próprio caminho, mas os 11 homens estavam ali. E cada um deles sentia isto ao mesmo tempo: medo, vergonha, desapontamento, tristeza. Eu acho que eles não tinham coragem para se olhar nos olhos uns dos outros. Medo, portas trancadas, falando baixo, com medo dos judeus. Vergonha. Pedro, se calhar, era o mais envergonhado.
Ele, quando negou Jesus, ele chorou copiosamente. Eu acredito que nesta sala, fechados, quem mais chorava era Pedro. Desapontamento. Eles tinham visto Jesus a dar vida aos mortos, a multiplicar pães e peixes, a dizer aos cegos, a dar ordens para que eles vissem, e eles viviam. Ele ganhou sempre. Ele ganhou não somente na argumentação, nos confrontos teológicos com os líderes religiosos, e ele ganhou sempre. E ganhou de uma forma brilhante. Querem só um exemplo? Eles pensavam, numa certa altura, que tinham encurralado Jesus. E eles perguntaram, é legítimo nós pagarmos impostos a César? Jesus, fosse qual fosse a resposta que ele desse, ele iria perder. Se ele dissesse, não paguem impostos, o que é que eles fariam? Iam ter com os líderes políticos romanos e diziam, ele incentiva os judeus a não pagarem impostos a César. Se ele dissesse, paguem, os próprios judeus diziam, é um traidor que está aqui a incentivar-nos para pagarmos impostos aos romanos. Qual foi a resposta? Tens aí uma moeda? De quem és fixe? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Brilhante. Mas eles agora estavam desapontados. Quando Jesus foi preso, eu acredito numa coisa, que eles esperavam que de um momento para o outro acontecesse qualquer coisa. Quando Jesus estava amarrado, eles pensaram, ele vai se desamarrar e os seus inimigos vão ser desbaratados. Mas nada disso aconteceu. Quando Jesus vai até o monte do Calvário, eles fogem. E cada um individualmente tem em mente essa fuga. João ali tem alguma consolação porque ele foi o único que voltou para trás e ficou junto à cruz depois de ter fugido. E respirava-se naquela sala, respirava-se uma grande tristeza. Eles pensavam que seria bom voltar para trás, mas voltar para trás para onde e para quem? Jesus tinha morrido. Mas o que é que aconteceu? Para que, passados alguns dias, eles saem daquela casa que estava trancada, que eles tinham trancado com medo, e eles saem para fora com ousadia, com coragem, prontos para enfrentar tudo e todos. Havia uma pressão grande sobre eles, mas o que seriam os açoites e as prisões ou a morte? Eles provaram depois que mesmo sendo castigados assim, em vez de eles se trancarem outra vez, não, eles regozijavam-se pelo facto de terem sido dignos de sofrer por amor a Jesus. O que é que aconteceu? Eles constataram, eles viram que Jesus tinha ressuscitado. Amém. Quando Jesus ressuscitou, isso foi-lhes anunciado, mas eles duvidaram. Mas depois Jesus apareceu no meio deles, falou com eles, comeu com eles. E mais tarde João diz, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Jesus disse, sou eu mesmo. E Tomé, se tivesse que testemunhar aqui, nesta hora e neste lugar, ele diria, eu meti os meus dedos nas suas mãos furadas e no seu lado furado. Mais tarde, quando Jesus sobe ao céu, no Monte das Oliveiras, eles viram-no a subir, com as suas mãos estendidas para eles, e a última imagem que eles ficam do Jesus ressuscitado, era verem as suas mãos furadas, aquele que tinha sido crucificado, agora estava vivo, e subia ao céu até à presença do Pai. E voltaram para a mesma cidade onde eles o tinham negado. Eles voltaram para a mesma cidade onde tinham fugido com medo daquilo que estava para acontecer. Eles não têm medo, eles não têm vergonha,
E o tema central da sua mensagem qual era? É que Jesus estava vivo. E em Atos capítulo 2, que eu passo a ler, na cidade onde Jesus tinha sido crucificado, isto aconteceu não muito depois de Jesus ter sido crucificado, Pedro está a falar a uma grande multidão que viveu, acompanhou Jesus pela via dolorosa, multidão que estava lá quando Pilatos lhes disse: a quem é que quereis que vos solte, Jesus ou Barrabás? Muitos que estavam a ouvir Pedro tinham escolhido Barrabás, com certeza. Ele volta para aquela cidade, ele volta para Jerusalém, ele fala em público e, a certa altura, ousadamente, ele diz isto: é este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. E depois diz: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora reparem, neste dia nós vemos que quase 3.000 homens se converteram. Vamos somar aqueles que estavam lá e que não se converteram, de homens. Vamos também adicionar as mulheres. Estamos a falar de uma multidão de milhares e milhares de pessoas. E se Jesus não tivesse ressuscitado, alguém lá do meio da multidão interromperia Pedro e diria: ei Pedro, acabou. Cristo ressuscitou? Então, mas o túmulo está lá. É fácil, vamos lá ver e vais ver que está lá o corpo. Mas não, ninguém questiona que Jesus tinha ressuscitado. Em vez disso, perante esta ousadia, esta convicção, o poder da ressurreição naqueles discípulos, nós lemos que eles, ouvindo estas coisas, compungiam-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, amados irmãos, que faremos? Eles ficaram perante o facto, e eles não tiveram dúvidas. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Como se constou e se falou acerca da sua morte, não se falou menos acerca da sua ressurreição. Por isso, Jesus ressuscitou. Mais tarde, passado alguns dias, Pedro está junto ao templo, que era o lugar sagrado do povo judeu. Era onde estavam os líderes religiosos, os fariseus, doutores da lei. E junto ao pórtico de Salomão, Pedro começa a pregar. E ele fala acerca de quê? Junto ao templo ele diz: vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vós mataste o príncipe da vida, mas ele ressuscitou. Houve contra-argumentação? Não houve. Sabem o que é que houve? Cerca de 5.000 homens se converteram. Então, de 3.000 já estamos em 5.000. O que é que operou esta mudança? Mais. Nós vamos até mais longe. Nós não lemos que quando Jesus pregava, tantas pessoas assim se tinham convertido. Quando a Bíblia diz que quase 3.000 homens se converteram, é mesmo. Quando a Bíblia diz que quase 5.000 homens se converteram, é mesmo. Quando eles ouviam Jesus, eles viam nele o quê? Alguns viam nele o Filho de Deus, mas a maior parte se calhar não via. Via um grande profeta, um grande líder, um mestre. Mas depois de Jesus ter ressuscitado, eles chegaram à conclusão que aquele que eles tinham crucificado, afinal, era verdadeiramente o Filho de Deus, que tinha vencido a morte. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Jesus ressuscitou.
Os céticos, os que tinham dúvidas, converteram-se. 2 exemplos. Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. A Bíblia fala-nos claramente acerca disso, não vamos entrar por aí. Mas os irmãos, neste caso, filhos de Maria e de José, Jesus era filho de Maria, humanamente falando, mas não era filho de José. Mas os seus meios irmãos nunca aceitaram bem o seu ministério. E há um episódio que nós não usamos como pedra de arremesso, mas que a Bíblia registra. A sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs, uma vez foram ter com ele para o mandarem prender, porque diziam, ele está fora de si. Tiago, irmão de Jesus. Eu tenho a ideia de que ele era dos mais duros, o mais cético. Mas o que é que acontecia com este irmão de Jesus? Ele converte-se verdadeiramente. E depois nós no livro dos Atos, o que é que lemos? Que ele era uma das colunas da igreja. Tornou-se um líder do cristianismo. E nós perguntamos, o que é que levou Tiago a mudar assim? A Bíblia diz que ele apareceu a Tiago, Jesus ressuscitado. Ele não teve a menor dúvida que Jesus tinha ressuscitado. Mas se calhar o exemplo maior, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Acham que era fácil mudar aquele homem? Quando ele prendia os primeiros cristãos, eu acredito, sem dificuldade, que muitos daqueles que ele prendia e arrastava para as prisões, homens e mulheres, eu acredito plenamente que ele ouviu palavras delicadas da boca daqueles que ele perseguia e consentia na sua morte. Ele não se deixou impressionar. Quando estava presente e Estevão falou daquela forma, e a certa altura ele olha e vê o rosto de Estevão como o rosto de um anjo, e ele viu. Mas quando as pessoas pegaram em pedras para apedrejar Estevão, ele consentiu. Guardou-lhes a roupa, tomava conta da roupa para que eles, de uma forma mais liberta, pudessem apedrejar Estevão. O coração dele era duro demais para se deixar sensibilizar por isso. O grito das mulheres, a humildade de tantos, não conseguiu mudar o coração daquele homem. Mas algo aconteceu. E ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. E ele que blasfemava do nome de Jesus e tratava os cristãos como uma seita, ele muda radicalmente, torna-se líder do cristianismo. E nós perguntamos o que é que aconteceu. Sabem o que é que aconteceu? Cristo ressuscitado apareceu-lhe quando ele caminhava para Damasco para prender mais crentes. Foi o Cristo ressuscitado. E aquilo que não mudou o seu coração, a delicadeza dos crentes, a sua humildade, o poder da argumentação de Estevão, o modo como ele morreu. Estevão a ser apedrejado, a sua última frase foi: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito e não lhes imputes este pecado. Isso devia fazer tremer qualquer homem. Mas não fez tremer Saulo de Tarso. O que o fez mudar foi Jesus ressuscitado lhe ter aparecido. Deus, na sua palavra, entra de rompante na nossa vida. Nós, ao lermos a Bíblia, Deus entra de rompante. Se nós começarmos a ler desde o princípio, o que é que nós lemos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não há nenhuma introdução, Deus não dá nenhuma explicação, não tenta provar nada.
Apenas diz. E disse Deus, pelo poder da sua palavra. Um pouco mais à frente, no livro dos Salmos, muito à frente, Deus diz: os céus manifestam a minha glória e o firmamento anuncia a obra das minhas mãos. Se queres continuar a ser cético, não posso fazer mais. Olha para os céus, numa noite estrelada, vê as estrelas. Agora até podes ir à net e ver a profundidade, a beleza do universo. Fui eu que criei. E nós mais tarde lemos, pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ponto. Como é que nós poderemos continuar céticos ao ouvirmos o chilrear dos pássaros, o murmurar das ondas do mar, sentir o vento, cheirar o perfume de uma flor? Deus diz, se isto não chega, paciência. Mas Deus vai mais longe e diz, se as coisas estão criadas, não dá para tu descortinares nelas o meu poder e a minha divindade, então ficas indesculpável, não há desculpa. Porque é tão evidente. Se eu vos dissesse que este livro apareceu aqui por acaso, ou isto apareceu aqui por acaso, vocês diziam que não podia ser, que alguém teve que fazer isto. Complexidade do corpo humano, sua complementaridade, o universo. Os cientistas chegam a uma conclusão, chegaram já muito a uma conclusão. Em todo esse universo há um propósito, há uma harmonia, as coisas complementam-se. É o poder de Deus na criação. Mas Deus não prova, apenas manifesta. Mas há duas coisas que Deus tem a preocupação em provar. São importantes demais para que, pensou o Senhor, para que nós, humanos, corrêssemos o risco de não termos a nossa atenção concentrada nisso, de não compreendermos, disso nos passar despercebido. Duas coisas que Deus tem cuidado em provar. E a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Temos uma prova de que Deus é amor, que Deus me ama, que Deus te ama. Deus diz, olha, a prova é esta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queres prova de que és amado? Eu dei o meu Filho. A segunda coisa que Deus tem a preocupação em provar. Lemos no livro dos Atos o seguinte, eu passo a ler. Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. E ele apareceu vivo com muitas provas infalíveis, como diz outra versão. Por isso é quando Pedro fala àquela multidão em Jerusalém e fala que Jesus tinha ressuscitado, não houve dúvidas acerca disso, porque Jesus tinha aparecido com muitas provas infalíveis, incontestáveis. Deus provou com muitas, deixai-me ler outra vez, com muitas provas incontestáveis. Os últimos pensamentos acerca desta mensagem são os seguintes. Então, se Jesus ressuscitou, isso é um facto, quais as consequências disso para a minha vida? Ok, ele ressuscitou. Pacífico. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. O que é justificar? Isto em linguagem bíblica significa o seguinte. Deus diz que não há um justo nenhum sequer. Todos nós nos extraviamos. Mas Jesus, ao morrer por nós na cruz do Calvário e ao ressuscitar, nós, ao crermos nele, somos justificados. Aos olhos de Deus, somos considerados justos.
Ele tem justiça, tem justificação para todos aqueles que creem em Jesus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Se ele não tivesse justificado, melhor, se ele não tivesse ressuscitado, nós permaneceríamos nos nossos pecados. Mas Jesus ressuscitou e ele está vivo. Ele venceu a morte. E pela morte ele esmagou a cabeça da serpente. Mas pela ressurreição ele provou o que eu tinha feito. Nós precisamos disto. Um dia vamos comparecer diante de Deus com os nossos pecados, ou com a justificação que Jesus ganhou para nós ao ter ressuscitado dentre os mortos. Segunda coisa, são apenas 3. Jesus ressuscitou, é garantia da nossa própria ressurreição. Jesus disse, porque eu vivo, disse aos seus discípulos, porque eu vivo, vós vivereis. Vamos agora inverter. Vós vivereis, porque eu vivo. E ele está vivo, ressuscitou, e nós ressuscitaremos também. Não para vergonha, para desprezo eterno, mas nós ressuscitaremos para a vida eterna. Porquê? Porque ele vive e nós viveremos. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que crê em mim não morrerá eternamente. Porque ele ressuscitou dentre os mortos. O último pensamento é este. Lemos na palavra de Deus. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? É vivermos como cristãos, como filhos de Deus, como pertencentes à família de Deus, com uma vida transformada. Haver uma diferença entre o antes e o agora. Aquilo que nós éramos antes, as coisas velhas, passaram e tudo se faz novo, andar em novidade de vida. Na nossa vida haver um antes e um depois, antes da conversão e depois da conversão. E como é que isso é possível? O que é que a ressurreição faz aqui? Este pensamento, eu sei, por um lado é demasiado profundo, porque está na Bíblia, e por outro lado, se calhar, tem-nos escapado. Quando o apóstolo Paulo fala aos crentes de Éfeso, à igreja que está em Éfeso, ele diz, por outras palavras, o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus é o mesmo poder que Ele agora tem ao vosso dispor para que andemos em novidade de vida. Em termos práticos, vem uma tentação. Nós podemos vencer. Porquê? Porque Jesus ressuscitou. E o poder de Deus manifestado nele, na sua ressurreição, é o mesmo poder que está à minha disposição para eu vencer a tentação. A frustração, a culpa, o medo, o inimigo das nossas almas, nós podemos vencer. Porquê? Porque Jesus ressuscitou. E esse poder está à nossa disposição para nós também vencermos. Finalizo com um versículo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Não sei que espécie de vivência espiritual Timóteo estava tendo naquela altura. Mas se calhar Paulo percebeu-se que ele precisava de um grande incentivo, ter um foco. E disse-lhe isto: Timóteo, lembra-te de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não sei o que é que vocês vão levar para casa deste culto, mas se levarem isto, lembra-te de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? O Senhor nos abençoe.